O sol da manhã, uma promessa que se renovava há 68 anos, entrava pela fresta da cortina com a mesma descrição de sempre. Mas para Helena, naquela manhã específica, ele parecia carregar um peso diferente. Era o mesmo sol que dourara o piso daquela cozinha por 45 anos. O mesmo que vira seus cabelos passarem do negro azulado para o castanho e, finalmente, para a neve suave que agora coroava sua cabeça. Suas mãos, pousadas sobre o lençol puído, eram um mapa de sua vida. Cada calo, cada veia saltada, cada mancha senil contava a história de uma dedicação que ela nunca considerou um sacrifício, mas a própria essência de sua existência. Eram as mãos que haviam embalado um marido, amparado um filho e que agora se moviam no piloto automático de um amor que não pedia nada em troca. Levantou-se com um gemido baixo que a idade impõe às articulações. O corpo, antes um instrumento ágil e incansável, agora era um companheiro teimoso, que a lembrava a cada passo do tempo implacável. Caminhou até a cozinha, o coração da casa, o seu santuário. Ali, o cheiro do café que ela coava para si mesma era um ritual solitário, um eco fraco dos dias em que a casa se enchia com as vozes de seu marido e de um Ricardo ainda pequeno, com os joelhos ralados e o riso fácil. Agora, o silêncio era o seu companheiro mais constante, quebrado apenas pela TV ligada na sala ou pelos passos apressados de Nora, sua nora, uma presença que pairava na casa como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Ricardo. O nome ecoava em sua mente como uma prece. Depois da partida de seu companheiro de uma vida, todo o seu universo se contraíra para caber naquele filho. Um homem de 45 anos que, aos seus olhos de mãe, ainda guardava os traços do menino que ela ensinara a andar. Ela se mudara para a casa dele, ou melhor, a casa que fora dela e que agora era legalmente dele, para ajudar, para estar perto, para preencher os vazios que a vida moderna insistia em criar na rotina de seu filho, um executivo sempre ocupado, e de sua esposa, Nora, uma mulher cujos vazios pareciam grandes demais para serem preenchidos por qualquer coisa que Helena pudesse oferecer. Sua presença ali, ela sentia, era tolerada. Um móvel antigo que já não combinava com a decoração, mas que se mantinha por um vago senso de obrigação. Ela cuidava da casa, preparava as refeições que muitas vezes eram comidas frias ou simplesmente ignoradas, e se dedicava ao seu único refúgio de verdadeira alegria, os doces. Em seu quarto, guardado como uma relíquia, estava o caderno de receitas de sua avó. As páginas amareladas, manchadas pelo tempo e pelo uso, continham mais do que ingredientes e medidas. Continham a alma de gerações de mulheres de sua família, a sabedoria de transformar o fruto da terra em consolo para a alma. A goiabada cascão, o doce de leite que desmanchava na boca, os figos em calda, translúcidos como joias. Para a família, era um passatempo. Que bonitinho, mamãe, dizia Ricardo, provando uma colherada com a pressa de quem cumpre um protocolo. Nora nem se dava ao trabalho. Açúcar faz mal para a pele, Helena, dizia, com um meio sorriso que não alcançava os olhos frios. O que eles não viam era que, para Helena, aquele ritual era uma forma de feitiçaria, uma maneira de manter viva a memória de sua mãe, de sua avó, de um tempo em que o afeto era medido em tachos de cobre borbulhando no fogão a lenha. Naquela manhã, porém, a tensão na casa era palpável, mais densa que a neblina que às vezes descia sobre o bairro. Nora estava de pé na sala, o corpo rígido, os braços cruzados. Ela gesticulava com uma impaciência que parecia prestes a explodir. Seus olhos, de um azul gélido, varreram Helena da cabeça aos pés, como se medissem a extensão de um problema que precisava ser eliminado. Helena! A voz de Nora era cortante, desprovida de qualquer calor. Precisamos conversar, e tem que ser agora. Ricardo estava perto da porta, como sempre, não ao lado da esposa, nem ao lado da mãe. Em um lingo de covardia, sua posição física refletindo seu estado de espírito. Ele olhava para os próprios sapatos, o corpo grande e forte encolhido, como se quisesse desaparecer. Helena sentiu o chão sob seus pés ondular. Uma conversa iniciada por Nora nunca era um bom sinal. Geralmente, era o prelúdio de uma crítica, de uma reclamação velada, de mais um lembrete de sua inadequação naquele ambiente de porcelanas e aparências. Pois não, minha filha, respondeu Helena, a voz suave, mal disfarçando o tremor que lhe subia pela espinha. Ela alisou o avental com as mãos, um gesto instintivo em busca de uma familiaridade que a ancorasse. Nora soltou uma risada curta, sem humor.
Não me chame de minha filha. E é exatamente sobre isso, sobre essa familiaridade toda. Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Helena. O perfume caro de Nora era uma afronta, uma invasão química no ar familiar da casa. Helena, você não entende? Sua presença aqui atrapalha. A palavra caiu no silêncio da sala como uma pedra. Atrapalha. Uma vida inteira de serviço, de amor incondicional, resumida em uma única palavra: feia e pontiaguda. O Ricardo precisa de foco na carreira. Ele está prestes a ser promovido. Eu preciso do meu espaço, da minha privacidade. Nós precisamos viver a nossa vida. Esta casa é nossa agora. O coração de Helena deu um solavanco doloroso. Mas esta casa também é minha, meu filho, disse ela, virando-se para Ricardo, o último recurso de sua esperança. Eu e seu pai, nós construímos cada parede com nosso suor. Lembro do dia em que assentamos o primeiro tijolo. A memória, uma onda de calor e nostalgia, foi brutalmente interrompida pela gargalhada cruel de Nora. Construiu? Ah, por favor, Helena, que sentimentalismo barato. Você não tem um único documento em seu nome. Para a lei, para o mundo, você é uma visitante. E a visita acabou. Cada palavra era um golpe físico. Visitante. Em sua própria casa, o lugar onde ela dera à luz seu único filho, onde velara seu marido, onde cada canto guardava um pedaço de sua alma. Ela olhou para Ricardo, os olhos marejados, suplicando por um desmentido, por um gesto, por qualquer coisa que mostrasse que o menino que ela criara ainda vivia dentro daquele homem. Ricardo finalmente ergueu o rosto. Seus olhos eram os de um estranho, vazios, derrotados. Ele limpou a garganta, e a voz que saiu era a de um autômato, repetindo uma lição bem ensaiada. Mãe, a Nora está certa. Nós pensamos em tudo. Nós te levaremos para a casa de campo. Lá você terá o seu canto, sua paz. Casa de campo. A expressão soou tão falsa quanto o sorriso de Nora. A casa de campo era uma propriedade da família do pai de Ricardo, um lugar abandonado há décadas, um esqueleto de madeira no meio do nada, que eles visitavam apenas em suas memórias de infância como um lugar assustador. O que se seguiu foi um borrão de humilhação e incredulidade. Nora, eficiente como uma executora, já tinha uma mala pronta ao lado da porta. Uma mala velha, que pertencera ao marido de Helena. Dentro, Nora havia enfiado, sem cuidado algum, algumas peças de roupa, as mais gastas, um ou dois porta-retratos que estavam na mesa de cabeceira de Helena e o velho tacho de cobre, jogado ali talvez por escárnio, por ser o símbolo de seu passatempo inútil. Não precisa levar muita coisa, é só por um tempo, disse Nora, a mentira escorrendo de seus lábios com uma facilidade assustadora. Helena não conseguiu reagir. Seu corpo estava paralisado por um frio que não vinha do ar da manhã, mas de dentro, do lugar onde seu coração costumava bater aquecido. Ela se deixou ser guiada para fora de sua própria casa, passando pelo jardim que ela mesma plantara, pelas rosas que ela podava com tanto carinho. Cada flor parecia olhá-la com pena. Ricardo abriu a porta do carro de luxo, o mesmo carro que Helena o ajudara a comprar, abrindo mão de suas próprias economias. Ele não a ajudou a entrar. Apenas ficou parado, a chave na mão, o olhar fixo em um ponto qualquer da rua. Quando Helena já estava sentada no banco de trás, espremida ao lado da mala que continha os destroços de sua vida, Ricardo se inclinou para dentro. Por um segundo, uma faísca de esperança acendeu no peito de Helena. Ele iria se desculpar. Ele iria dizer que tudo não passava de um pesadelo. Mas Ricardo apenas estendeu a mão. Em sua palma, uma nota de R$ 100 amassada. Toma, mãe, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro de vergonha. Para não dizer que não te ajudamos. Ele enfiou o dinheiro na mão dela, um gesto rápido, quase violento, como se o contato com a pele de sua mãe o queimasse. A porta do carro bateu, selando seu destino. O motor roncou, um som obsceno na tranquilidade da manhã. Enquanto o carro se afastava, Helena olhou pelo vidro traseiro. Viu sua casa, a única que conhecera, diminuir de tamanho, até se tornar uma mancha branca e distante. Na varanda, a silhueta de Nora, de braços cruzados, observava sua partida. Era a imagem da vitória. A viagem foi um túnel de silêncio e dor. Ricardo dirigia com os nós dos dedos brancos no volante, o maxilar travado. Nora, ao seu lado, mexia no celular,
completamente alheia ao drama que se desenrolava no banco de trás, um drama que ela mesma escrevera e dirigira. Helena não chorou. As lágrimas pareciam ter congelado em algum lugar profundo de sua alma, junto com a esperança e o amor que um dia sentira por aquele filho. Ela segurava a nota de R$ 100 na mão. O papel, úmido de seu suor, parecia zombar dela. R$ 100. O preço de 45 anos de dedicação. O preço do amor de um filho. Era a esmola final, o selo da caridade humilhante. Ela olhou para as próprias mãos, as mãos que haviam trocado as fraldas daquele homem, que haviam feito seus curativos, que haviam aplaudido suas pequenas e grandes vitórias. Agora, essas mesmas mãos seguravam a prova de sua completa e total desvalorização. O carro deixou o asfalto macio da cidade para trás e entrou em uma estrada de terra esburacada. A cada solavanco, a mala ao lado de Helena batia contra seu corpo, um lembrete constante de sua condição de bagagem indesejada. A paisagem mudava, o verde se tornando mais selvagem, mais abandonado. Árvores retorcidas se erguiam como espectros ao longo da estrada, e o sol, que na cidade era uma presença constante, aqui se escondia por entre as nuvens, lançando sombras que dançavam como maus presságios. Finalmente, depois de uma eternidade que durou pouco mais de uma hora, o carro parou. Ricardo desligou o motor, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais opressor. Chegamos, ele anunciou para o para-brisa. Helena olhou para fora. O que ela viu fez com que o ar lhe faltasse nos pulmões. A casa de campo, de suas memórias distantes, era na realidade um casebre em ruínas. A madeira das paredes estava podre, manchada de verde pelo musgo e pelo tempo. O telhado exibia mais buracos do que telhas, como um sorriso desdentado e macabro. As janelas eram vãos escuros, sem vidros, como olhos vazios de uma caveira. O mato alto subia pelas paredes, tentando engolir o que restava da construção. "É aqui", disse Nora, com uma satisfação mal disfarçada na voz. "Seu cantinho de paz, bem rústico, como você gosta." Ricardo saiu do carro e abriu o porta-malas. Ele arrastou a mala de Helena para fora e a deixou na beira da estrada de terra. Não teve coragem de levá-la até a porta do casebre. Ele não olhou para a mãe. "Nós temos que ir. Temos um compromisso", disse ele, já voltando para a segurança do carro. "A gente liga, mãe." A promessa vazia pairou no ar por um instante antes de ser levada pelo vento frio que soprava das colinas. Nora já estava de volta ao seu lugar, ajeitando o cabelo no espelho retrovisor. O carro deu a volta, levantando uma nuvem de poeira vermelha que se assentou sobre Helena, sua mala e a nota de R$ 100 em sua mão. Eles se foram. Helena ficou ali, parada, coberta de poeira, o som do motor desaparecendo ao longe. Ela olhou para o casebre em ruínas. Olhou para a mala a seus pés. Olhou para a nota em sua mão. Uma vida inteira, reduzida àquilo. Uma casa que era uma zombaria, uma mala que era um insulto, e um dinheiro que era o atestado de sua insignificância. O sol, que até então se escondera, apareceu por um breve momento, iluminando a cena de seu abandono. E foi então, sozinha na estrada deserta, diante das ruínas de seu futuro, que Helena finalmente se permitiu chorar. As lágrimas, quentes e amargas, não eram de tristeza. Eram de uma raiva pura, nascida da mais profunda traição. O que ela ainda não sabia, enquanto as lágrimas lavavam a poeira de seu rosto, era que aquela raiva, aquela chama que ardia em seu peito, seria a lenha que a manteria aquecida nas noites frias que viriam. Seria o fogo que transformaria a dor em força e a humilhação em um império construído com açúcar, fruta e a teimosia de uma mulher que se recusava a ser apagada. O choro veio em ondas, sacudindo seu corpo frágil. Eram soluços secos, engasgados, que pareciam rasgar sua garganta. Não havia ninguém para ouvir, ninguém para consolar. Apenas o vento que assobiava pelas telhas quebradas do casebre e o farfalhar das folhas secas no chão. Cada lágrima era por um pedaço de sua vida que lhe fora arrancado. A confiança em seu filho, a segurança de seu lar, a dignidade de sua velhice. Ela chorou pela mulher que fora, a matriarca silenciosa e forte, que agora se via reduzida a uma figura patética, abandonada à beira de uma estrada com uma nota de R$ 100. Quando as lágrimas secaram, um torpor gelado tomou conta dela.
O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, uma beleza cruel que contrastava com a feiura de sua situação. O frio da noite que se aproximava começou a se infiltrar por seu casaco fino. Ela sabia que não podia ficar ali para sempre. Com um suspiro que carregava o peso do mundo, ela pegou a alça da mala. O peso a fez cambalear. Era como se, além de suas roupas e do tacho de cobre, a mala contivesse todas as suas decepções. Arrastando a bagagem, ela caminhou os poucos metros que a separavam da porta do casebre. A porta não tinha maçaneta, apenas um buraco onde ela deveria estar. Empurrou a madeira apodrecida, que rangeu em protesto antes de ceder. O cheiro que a recebeu do lado de dentro foi uma bofetada. Um odor denso de mofo, de umidade, de ratos e de abandono. O ar era pesado, difícil de respirar. O interior era ainda mais desolador do que o exterior prometia. O chão de terra batida era úmido em alguns pontos. Teias de aranha, grossas e empoeiradas, pendiam do teto como candelabros fantasmagóricos. Em um canto, um catre de ferro enferrujado, com um colchão manchado e rasgado, do qual a palha saía como as entranhas de um animal ferido. Em outro, uma mesa bamba de madeira, com uma das pernas mais curta, e uma única cadeira, igualmente instável. E, encostado na parede do fundo, o fogão a lenha. Era uma peça antiga, de ferro fundido, coberta por uma camada espessa de ferrugem e sujeira. A chaminé estava entupida de folhas e, provavelmente, de ninhos de pássaros. A escuridão começou a engolir o pouco que restava de luz. Helena tateou as paredes em busca de um interruptor, um ato reflexo de uma vida de conveniência, mas suas mãos encontraram apenas a textura fria e úmida da madeira podre. Não havia eletricidade. Claro que não. Eles a haviam deixado em um túmulo. Sentou-se no catre e a estrutura gemeu sob seu peso. O colchão afundou e ela sentiu as molas enferrujadas cutucarem suas costas. O frio era intenso agora. Um frio que vinha do chão, das paredes, e se somava ao frio de sua alma. Encolheu-se, abraçando o próprio corpo, tentando gerar algum calor. A nota de R$ 100 ainda estava em sua mão, agora um papel úmido e disforme. Ela o guardou no bolso do casaco, o único tesouro de sua nova vida de miséria. A primeira noite foi a mais longa de sua vida. Cada som da floresta era amplificado pela escuridão e pelo medo. O piar de uma coruja, o farfalhar de um animal no mato, o ranger da madeira do casebre se contraindo no frio. Helena não pregou o olho. Deitada naquele colchão fétido, com os olhos fixos na escuridão, ela repassou cada momento do dia, cada palavra cruel, cada gesto de desprezo. A imagem do rosto de Ricardo, vazio e distante, a assombrava. Como o amor de uma mãe podia ter gerado um estranho tão frio? Onde ela havia errado? Essas perguntas a atormentaram por horas, girando em sua mente como abutres sobre uma carcaça. Mas então, em algum momento na madrugada profunda, um novo pensamento começou a surgir, tímido, mas persistente. Não era sobre o erro dela, era sobre a crueldade deles, a ingratidão, a injustiça. Uma pequena brasa de indignação começou a queimar em meio às cinzas do desespero. Não era justo, simplesmente não era justo. Quando os primeiros raios de sol cinzentos penetraram pelas frestas das paredes, Helena ainda estava acordada. Ela se sentia como se tivesse sido espancada. O corpo doía, a cabeça latejava, a boca estava seca. Levantou-se e foi até a porta. O ar da manhã, embora frio, era fresco e limpo. Ela o respirou fundo, tentando lavar de seus pulmões o cheiro de mofo do casebre. Foi quando ela o viu. Um homem se aproximava pela estrada de terra, caminhando devagar, amparado por uma bengala feita de um galho grosso. Era um senhor, talvez mais velho que ela, de pele curtida pelo sol e cabelos brancos e ralos. Usava um chapéu de palha surrado, uma camisa xadrez desbotada e calças de brim manchadas de terra. O medo inicial de Helena deu lugar a uma cautela curiosa. Ele não parecia ameaçador. Pelo contrário, havia algo de sólido e confiável em sua postura, em seu andar vagaroso, mas firme. O homem parou a alguns metros do casebre e tirou o chapéu, em um gesto de respeito antiquado. Seus olhos, pequenos e brilhantes, examinaram a figura de Helena, a mala ao lado da porta, o estado deplorável do lugar. Ele balançou a cabeça, um movimento lento, carregado de uma tristeza compreensiva. Dona Helena?
Ele perguntou. A voz era grave e um pouco rouca, a voz de quem não fala muito, mas quando fala, é para dizer o que importa. Helena franziu a testa, surpresa. Como ele sabia seu nome? Sou eu, ela respondeu, a voz fraca pela falta de uso. Sou Amadeu, disse ele. Meu sítio é aqui perto. Eu conhecia seu falecido marido. Homem bom, o Antônio. Pescamos juntos algumas vezes no rio, há muitos anos. A menção ao nome de seu marido foi como um bálsamo em uma ferida aberta. Trazia a lembrança de um tempo em que ela não estava sozinha, em que era amada e respeitada. Seu Amadeu olhou para o casebre, depois para o céu, depois de volta para Helena. Havia uma indignação contida em seu olhar. Eu vi o carro de luxo ontem. Vi quando eles a deixaram aqui. Eu não quis acreditar. Ele cuspiu no chão, um gesto de profundo desprezo. Isso não se faz, dona Helena. Não se faz com ninguém, muito menos com a senhora. As palavras simples e diretas de seu Amadeu fizeram o que nenhuma autopiedade conseguiu. Abriram as comportas das lágrimas de Helena novamente. Mas desta vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de gratidão, de alívio por não estar completamente invisível no mundo. Alguém a via. Alguém entendia sua dor. Ela chorou silenciosamente, cobrindo o rosto com as mãos. Seu Amadeu esperou pacientemente. Não disse nada, não fez nenhum movimento para consolá-la. Apenas ficou ali, sua presença uma âncora de decência em um oceano de crueldade. Quando o choro amainou, ele se aproximou. Olha, me desculpe o atrevimento, mas a senhora não pode ficar aqui desse jeito. Isso aqui não é lugar pra gente, é lugar pra bicho. Ele apontou com a bengala para o telhado. Aquilo ali, a primeira chuva mais forte vai levar tudo. E o frio aqui na serra à noite não perdoa. Helena apenas assentiu, sem forças para falar. Eu não tenho muito, sabe? Continuou ele. Sou só um velho teimoso que a terra ainda aguenta. Mas o pouco que tenho, divido. Vou buscar umas coisas. A senhora me espera aí? Helena assentiu novamente, uma fagulha de esperança se acendendo em seu peito. Seu Amadeu se virou e se afastou com seu passo lento, mas determinado. Cerca de 1 hora depois, ele voltou, e não estava sozinho. Trazia consigo um carrinho de mão que rangia sob o peso de sua carga. Ele havia trazido um rolo de lona preta, grossa. Com uma agilidade que desmentia sua idade, ele subiu em um caixote e começou a estender a lona sobre os maiores buracos do telhado, prendendo-a com pedaços de arame e pedras. Não era uma solução permanente, mas manteria a chuva do lado de fora. Depois, ele descarregou o resto das coisas. Um botijão de gás pequeno, com um fogareiro de uma boca acoplado. Um galão de água potável. Um saco de pães, um pedaço de queijo e uma garrafa térmica fumegante. Café fresco, disse ele, com um sorriso que iluminou seu rosto enrugado. Helena bebeu o café em goles ávidos. O líquido quente e doce desceu por sua garganta, espalhando um calor bem-vindo por seu corpo gelado. Foi a primeira coisa decente que ela ingeriu em quase 24 horas. Ela comeu o pão com queijo como se fosse o mais delicioso dos banquetes. Por último, seu Amadeu tirou do carrinho de mão uma grande cesta de vime. Estava abarrotada de frutas frescas que brilhavam sob o sol da manhã. Laranjas pera, com a casca lisa e brilhante. Goiabas, algumas verdes, outras já amareladas, exalando um perfume doce e irresistível. É da minha colheita, disse ele, com um orgulho humilde. Não é muito, mas é de coração. Ele colocou a cesta na mesa bamba, que gemeu sob o peso. Minha falecida esposa, ela adorava os seus doces, dona Helena. Ela dizia que a senhora tinha mãos de fada, que conseguia colocar o gosto do céu dentro de um pote de vidro. Helena olhou para as frutas. O cheiro delas encheu o casebre, um aroma de vida e de doçura que lutava contra o cheiro de mofo e de morte. Ela tocou uma goiaba, sentindo a textura aveludada de sua casca. Uma memória distante veio à tona. Ela, menina, na cozinha de sua avó, aprendendo a peneirar a polpa da goiaba para fazer a geleia. O cheiro era o mesmo, a sensação era a mesma. Seu Amadeu, percebendo a mudança na expressão dela, acrescentou, com uma sabedoria simples e profunda. É um crime, dona Helena, um crime deixar essas mãos paradas. Ele se despediu, prometendo voltar no dia seguinte para ver se ela precisava de algo mais. Helena o acompanhou com o olhar até ele desaparecer na curva da estrada. Ela estava sozinha novamente. Mas algo havia mudado.
O desespero absoluto da noite anterior dera lugar a um pequeno, vacilante, mas inegável vislumbre de possibilidade. Ela olhou para a cesta de frutas, olhou para o fogão a lenha enferrujado, olhou para o tacho de cobre que viera em sua mala, um pedaço de seu passado, de sua identidade, que a crueldade de Nora não conseguira apagar. Dentro de seu bolso, a nota de R$ 100 ainda estava lá. Não era mais um símbolo de humilhação. Agora era capital. Era a semente. Um plano começou a se formar em sua mente. Um plano nascido do cheiro de goiaba, da bondade de um estranho e da memória de sua avó. Ela não sabia como, nem quando, mas sabia de uma coisa com uma certeza que a surpreendeu. Ela não iria morrer naquele buraco. Ela não daria esse gosto a Ricardo e Nora. Ela iria lutar. E suas armas seriam as únicas que sempre tivera. Suas mãos calejadas, um caderno de receitas amarelado e o conhecimento antigo de como transformar a amargura da vida em algo doce. O crime, como dissera seu Amadeu, seria não tentar. O primeiro passo foi acender o fogão a lenha. Parecia uma tarefa hercúlea. O fogão era um monstro de ferro adormecido, frio e úmido. Helena o inspecionou. A ferrugem cobria quase toda a sua superfície, mas a estrutura parecia sólida. Com um pedaço de pau, ela limpou a chaminé, de onde caiu uma cascata de folhas secas, galhos e um ninho abandonado. Depois, com um pano velho que encontrou em sua mala, ela limpou o interior do forno e a chapa superior o melhor que pôde. Faltava a lenha. Ela saiu do casebre e olhou ao redor. A mata que cercava a propriedade era densa, mas havia muitos galhos secos caídos no chão. Por quase 1 hora, Helena se dedicou à tarefa de catar gravetos e galhos, dos mais finos aos mais grossos. Seus músculos, desacostumados ao esforço, protestavam. A dor em suas costas, uma companheira constante, se intensificou. Mas a cada galho que ela juntava, sentia uma pequena vitória. Estava fazendo algo, estava agindo. Não era mais uma vítima passiva. Com uma pequena pilha de lenha ao lado do fogão, ela começou o ritual do fogo. Usou algumas páginas de uma revista velha que encontrou no chão para iniciar a chama, soprando com uma força que não sabia que possuía até seus pulmões arderem. A fumaça, a princípio, voltou para dentro do casebre, enchendo o ambiente com um cheiro acre e fazendo seus olhos arderem. Por um momento, ela pensou em desistir. Mas então, com um rugido baixo, a chaminé finalmente puxou a fumaça para cima, e uma chama amarela e vibrante começou a dançar dentro do fogão. O calor. Ah, o calor. Foi a sensação mais maravilhosa do mundo. Ele começou a se espalhar pelo casebre, empurrando a umidade e o frio para os cantos. Helena se aproximou do fogão, estendendo as mãos para a chapa que começava a aquecer. O calor subiu por seus braços, por seu corpo, e pareceu alcançar até mesmo o núcleo gelado de sua alma. O fogo era a vida, e ela o havia criado. Com o fogão aceso, era a hora de começar. Ela pegou a cesta de frutas de seu Amadeu. O perfume das laranjas e goiabas era ainda mais intenso agora, uma promessa de doçura. Ela decidiu começar com as laranjas. Laranja em calda. Uma receita simples, mas que exigia paciência e precisão. Pegou seu velho tacho de cobre. Ele estava manchado e opaco, mas ela o conhecia como a palma de sua mão. Sabia exatamente como ele distribuía o calor, como o cobre reagia à acidez da fruta, realçando a cor e o sabor. Com um pouco da água do galão e um punhado de cinzas do fogão, ela o areou até que ele brilhasse com um tom rosado, um espelho embaçado de seu próprio rosto, determinado e sujo de fuligem. O som da faca. Primeiro, o corte preciso para tirar a tampa e a base de cada laranja. Depois, a lâmina deslizando pela casca, em um movimento espiral, separando-a da polpa sem levar a parte branca, amarga. O som era um ritmo familiar, uma música que suas mãos tocavam de cor. O aroma cítrico explodiu no ar, uma explosão de frescor que se misturou com o cheiro da fumaça da lenha. Era o cheiro de sua infância, o cheiro de sua cozinha, o cheiro de si mesma. Enquanto trabalhava, sua mente viajava. Lembrou-se de sua avó, uma mulher pequena e enrugada, com mãos surpreendentemente fortes, ensinando-a o segredo. Ferver as cascas 3 vezes, trocando a água, para tirar todo o amargor. A vida já é amarga o suficiente, minha neta, dizia a avó. No doce, a gente só quer a doçura. Que ironia.
Ela seguiu o ritual à risca. 3 fervuras. A cada troca de água, o cheiro no casebre se transformava, passando do cítrico fresco para um aroma mais complexo, quase floral. Com as cascas prontas, era a hora da calda. Faltava o açúcar. E havia a nota de R$ 100. No dia seguinte, Helena acordou com um propósito. O corpo todo doía, mas era uma dor diferente, uma dor de esforço, não de imobilidade. Ela se levantou, reavivou o fogo no fogão e comeu um pão que seu Amadeu lhe deixara. Depois, pegou a nota de R$ 100, alisou-a com cuidado e a guardou em um pequeno bolso interno de seu casaco. A caminhada até o vilarejo mais próximo levou quase 2 horas. Era um caminho de terra, que subia e descia por entre as colinas. A cada passo, ela sentia a fragilidade de seu corpo, mas a determinação em sua mente a empurrava para frente. O vilarejo era pequeno, uma poeira de casas em torno de uma igreja branca e um armazém que vendia de tudo um pouco. Entrar no armazém foi um teste de coragem. Ela se sentia suja, deslocada. As poucas pessoas lá dentro a olharam com curiosidade. Ela ignorou os olhares e foi direto ao que interessava. Com sua lista mental, ela começou a fazer as contas. Açúcar, potes de vidro com tampa de metal, uma colher de pau nova, um rolo de barbante. Com os R$ 100, ela comprou 5 quilos de açúcar, uma dúzia de potes de vidro de tamanho médio e os outros itens essenciais. Sobraram alguns trocados que ela guardou como um tesouro. A caminhada de volta, carregando a sacola pesada, foi ainda mais difícil. Mas a cada passo, ela sentia o peso não como um fardo, mas como um investimento. Era o peso do seu recomeço. De volta ao casebre, o trabalho recomeçou com um novo vigor. A cauda borbulhava no tacho de cobre, um líquido âmbar e espesso. Helena mergulhou as cascas de laranja na cauda, mexendo com a colher de pau nova, com um cuidado reverente. O cheiro que subia era divino. Era o cheiro da transformação. O amargor da casca, a acidez da fruta, a doçura do açúcar, tudo se combinando em algo novo, complexo e delicioso. Enquanto o doce apurava em fogo baixo, ela esterilizou os potes de vidro e as tampas em água fervente. Era um trabalho metódico que exigia atenção e limpeza. Qualquer erro poderia estragar tudo. Quando o doce atingiu o ponto perfeito, as cascas translúcidas, a cauda em ponto de fio, ela começou a encher os potes. Cada casca era ajeitada com a ponta da colher, criando um padrão bonito dentro do vidro. Depois, a cauda quente era derramada por cima, preenchendo todos os espaços. As tampas eram fechadas com força e os potes, ainda quentes, eram virados de cabeça para baixo sobre um pano limpo, para criar o vácuo que garantiria a conservação. Ao final do dia, Helena tinha 6 potes de doce de laranja em calda. Eles estavam alinhados sobre a mesa bamba, brilhando como joias líquidas sob a luz fraca que entrava pela janela. Eram as coisas mais bonitas que ela já vira na vida. Eram a prova de que ela ainda era capaz. Capaz de criar, capaz de transformar, capaz de sobreviver. No dia seguinte, ela se dedicou às goiabas. O processo era outro, mas o ritual era o mesmo. Lavar, descascar, cortar. A polpa aveludada era passada por uma peneira fina, um trabalho braçal que deixou seus ombros doloridos. A polpa, misturada com açúcar, voltou para o tacho de cobre. O cheiro da goiaba cozinhando era ainda mais envolvente que o da laranja. Era um perfume doce, profundo, que parecia falar de tardes ensolaradas e de quintais cheios de risadas. A goiabada cascão era a especialidade de sua mãe. Helena fechou os olhos e pôde quase ouvir a voz dela, instruindo-a. O segredo é mexer sem parar, minha filha, com amor e com força. O doce tem que sentir que você não vai desistir dele. E Helena não desistiu. Ela mexeu a massa pesada e borbulhante por horas. O suor escorria por seu rosto e se misturava com as lágrimas que teimavam em cair. Lágrimas de saudade, de cansaço, mas também de uma alegria teimosa. O vapor quente que subia do tacho era como um abraço, um conforto que ela não sentia há muito tempo. Quando a goiabada atingiu o ponto, soltando do fundo do tacho, ela a despejou em uma forma de madeira que improvisou com alguns sarrafos limpos. Deixou esfriar e, no dia seguinte, cortou-a em tabletes grossos, de uma cor vermelho escura e profunda. Envolveu cada tablete em papel manteiga e os guardou em uma lata. Com a polpa que sobrou na peneira, fez uma geleia mais fina, que rendeu mais 6 potes. Ao final de 3 dias de trabalho ininterrupto, Helena tinha um pequeno estoque.
6 potes de doce de laranja e 6 potes de geleia de goiaba, e uma lata cheia de goiabada cascão. Ela olhou para sua produção, alinhada sobre a mesa. Não era muito, mas era um começo, era tudo. Seu Amadeu apareceu no final da tarde, como prometera. Ele entrou no casebre e parou, surpreso. O cheiro de doce ainda pairava no ar, uma fragrância que havia triunfado sobre o mofo. Seus olhos foram para a mesa, para os potes que brilhavam ao sol poente. Minha Nossa Senhora! Ele sussurrou, tirando o chapéu. A senhora... a senhora fez mágica. Helena deu um pequeno sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro em muitos dias. Não foi mágica, seu Amadeu, foi só trabalho. Pois é o trabalho mais bonito que eu já vi, disse ele. Ele se aproximou da mesa e pegou um dos potes de doce de laranja, admirando-o contra a luz. Eu compro, disse ele, decidido. Compro tudo. O coração de Helena deu um salto. Tudo? Ela perguntou, incrédula. Tudo! E quero encomendar mais para a semana que vem. O pessoal da vizinhança, quando souber que a senhora está fazendo seus doces de novo, vai fazer fila aqui na porta. Ele tirou do bolso um maço de notas, amarrado com um elástico. Ele contou o dinheiro com seus dedos grossos e colocou sobre a mesa. Isso paga por esses e adianta um pouco pelos próximos. Helena olhou para o dinheiro. Era mais do que ela esperava. Muito mais. Com aquilo, ela poderia comprar mais açúcar, mais potes, talvez até mesmo um botijão de gás maior. Obrigada, seu Amadeu, disse ela, a voz embargada. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Eu imagino que sei, dona Helena, disse ele, com sua sabedoria tranquila. Significa um começo. Naquela noite, Helena não dormiu no catre frio. Ela arrastou o colchão para perto do fogão a lenha, onde o fogo ainda crepitava baixo, e adormeceu embalada pelo calor e pelo cheiro de doce. E, pela primeira vez desde que fora expulsa de sua casa, ela sonhou. Sonhou com um pomar de laranjeiras e goiabeiras, carregado de frutas maduras, e com o sol brilhando forte sobre sua cabeça. A venda para seu Amadeu foi a primeira gota de chuva depois de uma longa seca. O dinheiro que ele lhe dera, Helena o guardou com um cuidado quase religioso. Não era apenas dinheiro, era a prova de que seu trabalho tinha valor. Era a validação que seu próprio filho lhe negara. Nos dias seguintes, a profecia de seu Amadeu começou a se realizar. A notícia de que a Helena do Antônio estava fazendo doces novamente se espalhou pelo pequeno vale como um perfume. Primeiro, foi a esposa de um dos trabalhadores do sítio de Amadeu, que veio comprar um tablet de goiabada, para adoçar a boca das crianças. Depois, um casal de um sítio vizinho, que levou 2 potes de doce de laranja, lembrando com saudade dos que Helena costumava levar para a festa da padroeira na igreja. Cada venda era uma pequena cerimônia. Helena recebia as pessoas na porta do casebre, com uma dignidade que desmentia a pobreza do lugar. Ela não sentia vergonha, pelo contrário, sentia um orgulho imenso de seu produto, de cada pote de vidro limpo, de cada etiqueta que escrevera à mão com o nome do doce e a data de fabricação. Ela aprendeu a lidar com o dinheiro. Anotava cada centavo que entrava e cada centavo que saía em um caderninho que comprou no armazém. A primeira coluna era o crédito, a segunda era o débito. No início, a coluna do débito era sempre maior. O açúcar, os potes, a lenha que ela começou a comprar de um rapaz que passava com uma carroça. Mas aos poucos, com uma teimosia de formiga, a coluna do crédito começou a crescer. Com o primeiro lucro real, depois de reinvestir na matéria-prima, ela não comprou nada para si mesma. Comprou um balde de plástico novo, uma vassoura de piaçava e sabão. E passou um dia inteiro limpando o casebre. Esfregou o chão, lavou as paredes com uma escova dura, tirou todas as teias de aranha. O lugar continuava pobre, mas agora estava limpo. Cheirava a sabão e a trabalho, não mais a abandono. O passo seguinte foi consertar a mesa. Com alguns pregos que seu Amadeu lhe deu e uma pedra que usou como martelo, ela conseguiu firmar a perna bamba. A mesa agora era estável. Uma pequena vitória, mas que para ela significava um mundo. Significava que ela estava colocando as coisas no lugar, peça por peça. A produção aumentou. Ela acordava antes do sol nascer e dormia tarde da noite, o ritmo de sua vida ditado pelo fogo do fogão e pelo tempo de apuro dos doces. Experimentou novas receitas do caderno de sua avó. Doce de abóbora com coco, figos em calda, geleia de amora, que ela colhia em uma touceira selvagem que encontrou perto do riacho. Seu corpo doía.
As mãos, que já eram calejadas, ganharam novas cicatrizes de queimaduras leves do fogão e da calda quente. As costas protestavam contra as longas horas em pé, inclinada sobre o tacho. Mas ela não se importava. Cada dor era um testemunho de seu esforço. Era o preço de sua liberdade. Um dia, seu Amadeu apareceu com uma ideia. Dona Helena, a senhora precisa vender na estrada. Tem uma estradinha de asfalto que corta lá para cima, que o pessoal da cidade usa para ir para os hotéis fazenda no fim de semana. Se a senhora colocar uma barraquinha lá, vai vender tudo. A ideia a assustou. Expor-se daquela maneira, ficar à beira da estrada como uma vendedora ambulante, parecia humilhante. A imagem de si mesma, uma senhora de quase 70 anos, vendendo doces em uma barraca, a encheu de vergonha. Foi seu Amadeu quem a convenceu. Vergonha é roubar e não poder carregar, dona Helena. Vergonha é o que seu filho fez com a senhora. O que a senhora faz é trabalho honesto, é arte. A senhora tem que ter orgulho disso. As palavras dele a atingiram em cheio. Ele estava certo. O orgulho que ela sentia dentro do casebre não podia se transformar em vergonha do lado de fora. Com a ajuda de Amadeu, eles construíram uma pequena barraca. Usaram caixotes de madeira, uma tábua larga como balcão e um guarda-sol velho que ele encontrou em seu galpão. No sábado seguinte, bem cedo, Helena arrumou seus potes de doce na barraca, forrada com uma toalha de chita colorida que ela comprou com seus lucros. As primeiras horas foram torturantes. Os carros passavam em alta velocidade. Os motoristas mal olhavam para a figura solitária ao lado da estrada. Helena se sentia invisível, ridícula. O sol estava forte e ela começou a pensar que fora uma péssima ideia. Então, um carro diminuiu a velocidade e parou um pouco mais à frente. Dele desceu uma mulher, de aparência elegante, com óculos escuros e roupas de grife. Ela caminhou de volta até a barraca, com uma expressão de curiosidade. "Bom dia! O que a senhora vende?" perguntou a mulher, com um sotaque da cidade. "São doces caseiros, minha senhora", respondeu Helena, a voz um pouco trêmula. "Eu mesma que faço." A mulher pegou um pote de geleia de amora, examinando a etiqueta escrita à mão. "Amora? Eu adoro geleia de amora, mas tem que ser daquela azedinha, com os pedacinhos da fruta." "É essa mesma", garantiu Helena, colhida no pé. A mulher sorriu. "Vou levar uma para provar." Ela pagou e foi embora. Helena ficou olhando para a nota de R$ 20 em sua mão. Não era pelo dinheiro, era pelo que a venda representava. Alguém da cidade, alguém que não a conhecia, havia comprado seu produto. No domingo, o mesmo carro parou novamente. A mulher desceu, desta vez com um sorriso largo. "Minha nossa, que geleia é aquela? É a melhor que eu já comi na vida. Eu sou dona de uma pousada aqui perto. Preciso de mais. Preciso de muitas." O coração de Helena disparou. "Você tem mais dessa de amora? E de laranja? E o que é aquilo, goiabada?" A mulher falava rápido, entusiasmada. "Eu quero levar tudo o que você tiver. E quero fazer uma encomenda. Você consegue me entregar 20 potes por semana? Sortidos?" 20 potes por semana. A quantidade a assustou. Era muito mais do que ela produzia. Eu. Eu não sei se consigo, minha senhora", gaguejou Helena. "Claro que consegue", disse a mulher, com uma energia contagiante. "Olha, meu nome é Clara. Essa é minha pousada." Ela entregou um cartão a Helena. "Pense com carinho. Seus doces são um tesouro. Meus hóspedes vão enlouquecer. E eu pago bem." Naquela tarde, Helena voltou para o casebre com a barraca vazia e o bolso cheio. Mas, mais importante, com um contrato, uma encomenda fixa, 20 potes por semana. Era o ponto de virada. A pequena fonte de renda se tornara um negócio. Com o dinheiro adiantado que Clara lhe dera, Helena fez seu maior investimento até então. Foi ao vilarejo e, no armazém, encomendou um fogão a gás industrial de 2 bocas e 2 botijões grandes. Era quase todo o seu capital, um risco enorme. Mas ela sabia que, com o fogão a lenha, jamais conseguiria atender a demanda. Uma semana depois, o fogão chegou na carroça do rapaz que entregava as coisas do armazém. Vê-lo sendo instalado no canto do casebre foi uma emoção indescritível. Era feio, de inox, sem o charme do velho fogão a lenha, mas era eficiente, era progresso. Com o fogão novo, a produção dobrou, triplicou. Helena aprendeu a trabalhar em série, cozinhando 2 tipos de doce ao mesmo tempo. A barraca na beira da estrada se tornou um ponto conhecido. As pessoas já não paravam por curiosidade, mas por certeza de qualidade. "É aqui o doce da vovó?" perguntou um dia um motorista, e o apelido pegou. Ela era a vovó dos doces.
O dinheiro começou a se acumular em uma lata de biscoitos que ela guardava debaixo do catre. A cada semana, a lata ficava mais pesada. Com a renda estável da pousada e as vendas na barraca, Helena começou a melhorar sua vida. Comprou um colchão novo de espuma, que era um luxo para suas costas doloridas. Comprou lençóis e toalhas novas. Comprou um pequeno rádio a pilha, e a música e as notícias preencheram o silêncio do casebre. Pequenas coisas, mas que para ela eram símbolos de sua conquista. Ela também decidiu dar um nome ao seu negócio. Depois de muito pensar, escolheu o mais simples, o mais verdadeiro: Doces da Helena. Com a ajuda da neta de seu Amadeu, que estava aprendendo computação na escola, ela fez etiquetas impressas, com uma letra bonita e um pequeno desenho de um tacho de cobre. Ver os potes alinhados, com as novas etiquetas, a encheu de um orgulho que ela não sentia há anos. Não era mais apenas Helena, a abandonada. Era Helena, a dona dos Doces da Helena. Uma pequena empresária. Uma mulher que se reerguia, um pote de doce de cada vez. Os meses se passaram, transformando-se em mais de um ano. A rotina de Helena se consolidou em um ciclo de trabalho árduo e pequenas, mas significativas recompensas. O casebre, antes uma ruína, agora era um lar. Simples, humilde, mas seu. O cheiro de mofo fora permanentemente substituído por um perfume constante de açúcar, frutas e lenha queimando, pois ela ainda usava o velho fogão para as receitas que pediam um calor mais lento e envolvente. As paredes, antes nuas e úmidas, agora ostentavam prateleiras de madeira, que ela mesma instalara com a ajuda de seu Amadeu, repletas de potes de vidro vazios, esperando para serem preenchidos, e potes cheios, esperando para serem vendidos. Sua clientela crescia a cada fim de semana. A fama dos doces da Helena se espalhara para além da pousada de Clara. Outros pequenos hotéis e empórios da região começaram a fazer encomendas. Helena agora tinha uma agenda, com pedidos anotados para semanas à frente. A lata de biscoitos debaixo do catre fora substituída por uma conta bancária, aberta no pequeno banco do vilarejo. A primeira vez que ela assinou seu nome em um talão de depósito, suas mãos tremeram, não de velhice, mas de emoção. Era o seu nome, o seu dinheiro, o seu trabalho. Ela se permitiu alguns luxos. Comprou um vestido novo, de chita florida, para usar nos dias em que montava a barraca. Comprou sapatos confortáveis. Mas seu maior investimento foi em seu negócio. Um tacho de cobre maior. Uma mesa de inox para facilitar a limpeza. Ingredientes de melhor qualidade. Ela era uma empresária prudente, que sabia que cada centavo economizado era um passo a mais para a segurança. Apesar do sucesso crescente, a vida de Helena era solitária. Seu Amadeu era um amigo fiel, um companheiro de conversas no final da tarde, mas a falta da família, a ferida da traição, ainda doía. Ela pensava em Ricardo todos os dias, não com raiva, não mais, mas com uma tristeza profunda. Perguntava-se se ele estaria bem, se a promoção viera, se ele às vezes sentia sua falta. Eram perguntas sem resposta, fantasmas que a visitavam nas horas silenciosas da noite. Em uma tarde de sábado, o sol estava particularmente forte. O movimento na estrada era intenso, e Helena já havia vendido quase todo o seu estoque do dia. Ela estava guardando os potes vazios em um caixote quando ouviu o som de uma freada brusca. Um carro de luxo, preto e reluzente, parou a poucos metros da barraca, levantando uma nuvem de poeira que cobriu a toalha de chita e os potes restantes. O coração de Helena gelou. Ela conhecia aquele carro. A porta do passageiro se abriu e dela desceu Nora. Estava ainda mais magra e elegante do que Helena se lembrava. Usava um vestido de seda branco, que parecia imune à poeira da estrada, e óculos de sol tão grandes que cobriam metade de seu rosto. Um sorriso de escárnio brincava em seus lábios pintados de vermelho. Não posso acreditar, disse Nora, a voz carregada de um desprezo mal disfarçado. Ela tirou os óculos de sol e seus olhos frios percorreram a cena. A barraca improvisada, os caixotes, o guarda-sol desbotado e Helena em seu vestido de chita, com as mãos sujas de terra. Ricardo, venha ver isso! Ela chamou, sem tirar os olhos de Helena. Você precisa ver o império que sua mãe construiu. A porta do motorista se abriu e Ricardo saiu. Ele parecia mais velho. Havia vincos de preocupação em sua testa, e seus ombros, antes tão largos e confiantes, pareciam caídos. Ele usava uma camisa de linho cara, mas amassada. Seu olhar encontrou o de Helena por um breve segundo, antes de desviar para o chão. Ele parecia profundamente desconfortável.
O que vocês querem? Perguntou Helena. Sua voz saiu firme, para sua própria surpresa. Não havia tremor, não havia medo, apenas um frio cortante. Nora soltou uma gargalhada. O que queremos? Nada que você possa oferecer, querida. Estamos a caminho de um fim de semana no novo resort de luxo que abriu nas montanhas. Apenas paramos porque eu não pude resistir. É ainda mais patético do que eu imaginava. Ela se aproximou da barraca e pegou um pote de doce de abóbora com coco, fingindo analisá-lo. Olha só para isso, vendendo docinhos na beira da estrada para sobreviver. Que imagem triste. Diga-me, Helena, o dinheiro que Ricardo te deu não foi suficiente? Você o gastou todo em o quê? Cachaça? A crueldade da pergunta era tão absurda, tão despropositada, que Helena não sentiu a picada da humilhação. Sentiu apenas uma fúria gelada. Vamos embora, Nora, disse Ricardo a voz baixa. Isso é ridículo. Ridículo? Eu acho hilário, retrucou Nora, jogando o pote de volta na barraca com um baque surdo. A grande matriarca, reduzida a uma vendedora de beira de estrada. É a prova de que o mundo dá voltas, não é mesmo? Mas parece que a sua roda só gira para baixo. Ela olhou para Helena, um brilho de maldade pura em seus olhos. Você vai morrer aqui, velha, sozinha e pobre, nesse buraco. E ninguém, nem mesmo o seu precioso filho, vai se lembrar de você. Aquilo foi demais até para Ricardo. Ele agarrou o braço de Nora com força. Já chega, vamos embora, agora. Ele a arrastou de volta para o carro, sob os protestos dela. Antes de entrar, ele lançou um último olhar para a mãe. Não havia pedido de desculpas em seus olhos. Havia apenas vergonha, fraqueza e uma profunda, abissal covardia. O carro partiu, cantando pneus na estrada de terra, deixando para trás a mesma nuvem de poeira de um ano e meio antes. Helena ficou parada, o corpo rígido, o pote de doce de abóbora na mão. A humilhação, que ela conseguira manter à distância, agora a atingiu com a força de uma onda. As lágrimas brotaram em seus olhos, quentes e ardidas. Lágrimas de raiva, de dor, de frustração. Ela apertou o pote com tanta força que sentiu o vidro ranger em sua mão. Por um instante, quis atirá-lo contra o carro que se afastava. Quis gritar todos os palavrões que nunca aprendera. Mas não o fez. Respirou fundo, 1, 2, 3 vezes. O cheiro da poeira e do doce se misturava em suas narinas. Ela olhou para o pote em sua mão. Olhou para sua barraca, para o seu pequeno negócio construído com suor e lágrimas. E as palavras de Nora ecoaram em sua mente. Você vai morrer aqui, velha, sozinha e pobre. As lágrimas pararam. A fúria gelada deu lugar a algo novo, uma determinação de aço. Eles achavam aquilo patético? Eles achavam que aquilo era o fundo do poço? Eles não sabiam de nada. Eles viam uma barraca, uma velha, doces. Eles não viam a resiliência. Eles não viam a força que ela descobrira em si mesma. Não, sussurrou Helena para o vento. Eu não vou morrer aqui. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, sujando o rosto de poeira e fuligem. Um sorriso lento, um sorriso que não alcançava os olhos, um sorriso que era mais um esgar de desafio, formou-se em seus lábios. Enquanto o carro de luxo de Ricardo e Nora se tornava um ponto brilhante no horizonte, a caminho de seu resort de luxo, Helena, a vendedora de beira de estrada, sentiu uma centelha se transformar em uma fogueira. A humilhação não a destruíra, pelo contrário, havia-lhe dado o ingrediente que faltava. Não era açúcar, não era fruta, era fogo. Ela não iria apenas sobreviver, ela iria prosperar. E um dia eles veriam. Ah, eles veriam. A roda do mundo, como Nora dissera, realmente dava voltas. E Helena, com as mãos firmes no leme de seu pequeno tacho de cobre, faria a sua girar para cima, tão alto que a sombra de seu sucesso alcançaria e escureceria o sol de seus detratores. Aquele dia não foi um fim, foi um novo começo. O verdadeiro começo. Os 2 anos seguintes foram um borrão de trabalho e transformação. O encontro com Ricardo e Nora foi o catalisador que Helena não sabia que precisava. A humilhação, em vez de esmagá-la, forjou sua determinação em um aço inquebrável. Ela não trabalhava mais apenas para sobreviver. Trabalhava para construir um legado, para provar a si mesma, e talvez ao universo, que seu valor não era medido pela casa em que morava ou pelo dinheiro que seu filho lhe dava, mas pela doçura que suas mãos eram capazes de criar. O primeiro passo foi ousado.
Com o dinheiro que vinha economizando e um pequeno empréstimo que Clara, a dona da pousada, insistiu em lhe fazer, sem juros, Helena comprou o terreno onde o casebre estava. Era uma propriedade esquecida, parte da herança do pai de Ricardo, que nunca se dera ao trabalho de regularizar a documentação. Ricardo, como herdeiro, era o dono legal, mas havia uma cláusula antiga, um detalhe que o advogado de cidade grande dele provavelmente considerara irrelevante. Qualquer benfeitoria feita na propriedade, se não contestada em 1 ano, dava ao ocupante o direito de compra por um valor de mercado avaliado na época da ocupação. Helena, com a ajuda de um jovem advogado do vilarejo, um rapaz idealista que se encantara com sua história, executou a cláusula. A notificação foi enviada para o endereço de Ricardo na cidade. Ele provavelmente a jogou fora, junto com a correspondência sem importância, ou talvez Nora a tenha interceptado e rasgado, rindo da audácia da velha. Eles não responderam, não contestaram. E o silêncio deles foi a assinatura no contrato de Helena. Ela comprou a terra. Pagou o valor de mercado de 2 anos antes, uma ninharia. A terra onde fora abandonada, a terra que testemunhara suas lágrimas e seu suor, era agora, oficialmente, sua. A escritura, com seu nome completo, Helena de Souza Monteiro, era o documento mais bonito que ela já segurara. Com a posse da terra, os planos de Helena se expandiram. A pequena barraca na beira da estrada foi substituída por um charmoso quiosque de madeira, com um telhado de sapé e uma placa entalhada. Doces da Helena, o sabor da serra. O quiosque se tornou uma parada obrigatória para os turistas. Mas a grande transformação aconteceu no lugar do casebre. Helena contratou uma pequena equipe de pedreiros do vilarejo e, tijolo por tijolo, demoliu a memória do abandono. No lugar, ergueu uma casa. Não era uma mansão. Era uma casa sólida, de varanda ampla e janelas grandes, que se abriam para a paisagem da serra. Uma casa que cheirava a tinta fresca e a promessa. E nos fundos, onde antes havia apenas mato e solidão, ela construiu seu sonho, uma cozinha industrial impecável. Azulejos brancos até o teto, bancadas de inox, equipamentos modernos. 2 fogões industriais, um forno de convecção, uma câmara fria. Era uma cozinha de restaurante, um templo dedicado à sua arte. A marca Doces da Helena cresceu. Com a ajuda da neta de seu Amadeu, que se tornara sua assistente e gerente de marketing de fim de semana, ela criou um site simples e um perfil nas redes sociais. As fotos dos doces, com sua aparência artesanal e cores vibrantes, atraíram a atenção de delicatessens e empórios de luxo da capital. As encomendas se multiplicaram. Helena precisou contratar ajuda. Mulheres do vilarejo, muitas delas em situações difíceis, encontraram nos doces da Helena não apenas um emprego, mas uma comunidade. Helena as ensinou, com a mesma paciência que sua avó tivera com ela. Ensinou-as a escolher a fruta, a sentir o ponto da cauda, a ter orgulho do trabalho bem feito. A cozinha, antes o domínio solitário de Helena, agora era preenchida por risadas, conversas e o som ritmado de muitas mãos trabalhando em harmonia. Ela se tornou Dona Helena, uma figura de respeito na região. Uma matriarca, não por sangue, mas por escolha e por mérito. Ela gerava empregos, movimentava a economia local, patrocinava a festa da igreja e o time de futebol do vilarejo. Sua história, contada em voz baixa, era uma lenda local, um conto de fadas moderno sobre resiliência e justiça. Enquanto isso, em um universo paralelo de asfalto e concreto, a vida de Ricardo e Nora desmoronava. A promoção que Ricardo tanto almejava nunca veio. Pelo contrário, em um corte de pessoal da empresa, seu cargo, considerado caro e redundante, foi um dos primeiros a ser eliminado. A arrogância que o sustentara por anos se esvaiu, dando lugar ao pânico. Nora, que construíra sua identidade sobre o status do marido e o limite de seus cartões de crédito, não soube lidar com a nova realidade. As dívidas, antes gerenciáveis, tornaram-se uma avalanche. O apartamento de luxo, o carro do ano, as roupas de grife, tudo era financiado. Uma fachada de prosperidade que ruiu ao primeiro sopro de dificuldade. Eles perderam tudo. O apartamento foi retomado pelo banco. O carro, vendido por uma fração de seu valor para pagar as dívidas mais urgentes. Eles se viram forçados a se mudar para um pequeno apartamento alugado em um bairro distante, um lugar que Nora descrevia como o fim do mundo. A beleza dela, antes mantida por tratamentos caros, começou a murchar. A amargura se instalou em seus traços, criando vincos permanentes ao redor da boca que antes só sorria com desdém.
Ricardo, derrotado e humilhado, passava os dias procurando empregos para os quais agora era considerado velho e caro demais. O desfecho, como em todas as grandes histórias, era inevitável. E ele veio em uma tarde chuvosa de outono. Helena estava na varanda de sua casa nova, tomando uma xícara de chá e observando a chuva cair sobre seu jardim bem cuidado. Ela usava um avental limpo, com o logotipo de sua empresa bordado no peito. O dia de trabalho na fábrica de doces havia terminado, e o silêncio era preenchido apenas pelo som suave da chuva e pelo cheiro de terra molhada. Um carro popular, velho e surrado, parou em frente ao seu portão. O motor falhou algumas vezes antes de morrer. Helena franziu a testa, tentando reconhecer o veículo. Do carro desceram duas figuras, encolhidas sob a chuva fina: um homem e uma mulher. Mesmo à distância, mesmo com as roupas gastas e os ombros curvados pela derrota, Helena os reconheceu. Era Ricardo. E Nora. Eles caminharam lentamente pelo caminho de pedras que levava à casa, hesitando a cada passo, como se a beleza e a solidez do lugar os intimidasse. Ricardo usava um casaco puído, e a chuva molhava seus cabelos cada vez mais grisalhos. Nora, sem maquiagem, o rosto pálido e abatido, tentava se proteger da chuva com uma bolsa barata sobre a cabeça. Helena não se moveu. Apenas os observou se aproximarem, o coração batendo em um ritmo lento e constante. Não havia triunfo em seu peito. Não havia alegria em ver a ruína deles. Havia apenas uma calma profunda, a calma de quem está em paz com seu próprio caminho. Eles pararam ao pé da escada da varanda, pingando no degrau mais baixo. Ricardo não conseguia erguer os olhos. Seu olhar estava fixo na madeira polida da varanda, como se ali estivesse a resposta para todas as suas falhas. Foi ele quem falou, a voz trêmula, quebrada pela chuva e pela vergonha. Mãe. A palavra, que ele não pronunciava com sinceridade há tanto tempo, pairou no ar, frágil. Mãe, nós perdemos tudo. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. O apartamento, o emprego, tudo. Nora, ao seu lado, chorava silenciosamente, as lágrimas se misturando com a água da chuva em seu rosto. A arrogância se fora, o desprezo se fora. Restava apenas uma mulher assustada e encharcada. Ricardo finalmente ergueu o rosto, e seus olhos encontraram os de Helena. Eram os olhos do menino que se perdera, do homem que falhara. Eram olhos que suplicavam. Será que... Será que poderíamos ficar aqui? Só por um tempo? Só até a gente se reerguer? A pergunta ficou suspensa no ar úmido. Ficar ali. Na casa que ela construiu das cinzas de seu abandono. Pedir abrigo à mulher que eles haviam jogado em um casebre em ruínas. A ironia era tão densa, tão perfeita, que parecia tirada de um livro. Helena os observou do alto de sua varanda. Sua casa. Sua vitória. Ela olhou para o rosto de seu filho, um homem quebrado pela vida que escolhera. Olhou para Nora, a mulher que a humilhara, agora reduzida a um pedido de misericórdia. O roteiro da vida lhe oferecia uma vingança doce e completa. Bastava uma palavra, um não, um virar de costas. Seria justo, seria merecido. Mas Helena, enquanto olhava para as duas figuras patéticas à sua frente, percebeu que a justiça não estava na vingança. A justiça poética não era sobre humilhar quem a humilhou. Era sobre o que ela se tornara apesar deles, a força que encontrara, a doçura que continuava a produzir, não apenas em seus doces, mas em sua alma. A câmera, se houvesse uma, focaria em seu rosto. Um rosto de 60 e tantos anos, marcado por rugas de trabalho, de tristeza e agora de uma sabedoria serena. Não havia ódio em seu olhar, não havia desprezo. Havia talvez uma ponta de pena, mas acima de tudo, havia a calma inabalável de quem encontrou seu próprio valor, um valor que não dependia da aprovação ou da rejeição de ninguém. Ela não disse sim, ela não disse não. Apenas os observou em silêncio, sob a chuva que continuava a cair, lavando o mundo. Sua vitória não precisava de aplausos ou de palavras. Sua vitória era doce, silenciosa e inabalável. Era o cheiro de sua casa, o sabor de seus doces e a paz em seu coração. E essa, ela não dividiria com mais ninguém. A história de Helena nos mostra que a vida, assim como suas receitas, pode transformar o amargo em doce. A pergunta que fica é: se você estivesse no lugar dela, naquela varanda, sob a chuva, o que você responderia?
Deixe sua resposta nos comentários. Queremos muito saber o que a sua alma diz. E se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir este vídeo. Assim, poderemos continuar trazendo narrativas de força e superação que nos inspiram a ser melhores.